Bom, então hoje vamos ver o teorema de Cauchy-Goussard, né? Que, bom, na aula passada a gente observou, né, que se a gente tinha uma função que tinha uma primitiva, então a integral, né, de uma forma fechada, a integral dessa função, né, por uma curva, em uma curva fechada é zero. Mas dessa vez, vamos tentar obter isso no seguinte sentido, para certas curvas e supondo que a função é holomorfa, tá? Então vamos começar assim. Então, seja, vamos pegar então o ômega 1 aberto, tá? Plano complexo. Então, sei lá, tem um abertinho aí, um ômega, tá? E vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenho um T, tá? É um triângulo, tá? Então um triângulo poligonal, supor assim, tal que o triângulo sólido, esse T caligráfico, né? Que é o triângulo sólido, ou seja, o interior desse triângulo, né? Também está contido em ômega. Então quer dizer que não, o ômega não tem buracos dentro do triângulo, tá? Então vamos supor isso. Então vamos pegar essa curva especial e vamos pegar uma função holomorfa, tá? Bom, então o que o teorema de Cauchy-Goussard, né, afirma, então, é que nesse caso a integral da função sobre esse triângulo é zero, que é o que acontece, se a função tivesse uma primitiva. Tá? Então começa a aparecer aí, né, a relação entre holomorfia e existência de primitivas. Porém, tem que tomar cuidado, que a gente viu da vez passada que a gente tinha uma função holomorfa, né, que não tinha primitiva, mas o problema é que ela estava definida no plano complexo sem o zero, né? Tipo, como se tivesse um furo, uma espécie, uma- dentro do domínio, né? Bom, e a ideia da prova desse teorema é interessante, porque a ideia é a seguinte, né? Você interpreta essa integral como uma coisa, um objeto macroscópico, né? Porque uma integral sobre um triângulo grande, digamos assim. Enquanto que a holomorfia, né, ela te dá informação de caráter local, né? Então, então a ideia, né, vai ser tentar, né, passar essa informação macroscópica a nível microscópico, né, onde a holomorfia tem efeito, tá? E assim obter a prova do teorema, tá? Então a ideia é a seguinte. Então, então vamos considerar t zero, tá, o triângulo original, d zero o diâmetro do triângulo e p zero o perímetro do triângulo, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai, então tá aqui o triângulo, então a gente vai cortar ele em quatro triângulos, tá? Então o triângulo tem uma certa orientação aqui, né? Então a gente vai cortar o triângulo exatamente nos pontos médios, tá? E aí isso vai me dar então quatro triângulos, né? E eles, bom, então vamos lá. Então vai me dar o triângulo, esse de cima eu vou chamar de T11. Esse de baixo da esquerda eu vou chamar de T21. Esse da direita eu vou chamar ele de T31. E aí aparece esse triângulo do meio, que a gente vai chamar de T41. Mas a observação é que esse triângulo, né, ele forçosamente ele está orientado nessa direção aqui dessa setinha branca, certo? Em particular, né, quer dizer que as integrais, né, sobre essa reta que era amarela, que agora estou desenhando em verde, né,
a integral, né, do triângulo T41 cancela com a integral do T21, né, porque a orientação dessas retas é o contrário, né, certo? Então, na verdade eu errei aqui, né, desculpa, né? Na verdade, então a orientação, na verdade, do triângulo do meio, né, do T41 é assim, é o contrário, né? Tá? Então significa o seguinte, então esse lance da orientação me diz então o que, né? Me diz que a integral no triângulo T0, né, é igual, né, à soma das quatro integrais sobre esses, né, sobre os triângulos, né, T e 1, tá, dos pequenininhos, né? Portanto, o que acontece, né? Se todas essas integrais em módulo fossem menores que um quarto, né, da integral, né, da esquerda, então a soma não conseguiria chegar lá, né? Então quer dizer o seguinte, quer dizer que tem que existir um j tal que a integral, né, em módulo, a integral sobre o tj, né, é pelo menos um quarto, certo? Da integral no triângulo original, tá? E aí então, né, e aí, então a gente denota por T1, tá? A integral do original. Quer dizer, a integral desse TJ que a gente achou, tá? Aí o que acontece, né? Lembra que a gente pegou esses triângulos, né, e dividimos pelo ponto médio, né? Então, naturalmente, o diâmetro desse novo triângulo é a metade do diâmetro, né, do original, assim como o perímetro também é metade do perímetro, né, do original, certo? Bom, e aí, né? E aí, então, refazendo isso, então a gente tem uma sequência, né, de triângulos, certo? Uma sequência de triângulos TN, tal que, né, tais que, então, a integral, né, do, do triângulo original é no máximo 4 elevado a n, né, a integral no triângulo pequenininho, não, no nível n, digamos assim, né? Conforme o n vai passando, esses triângulos vão ficando pequenininhos, ou seja, está ficando cada vez mais microscópico, né? E analogamente, né, o diâmetro do triângulo n é 1 sobre 2 na n, o diâmetro original, assim como o perímetro, né, é 1 sobre 2 na n, o perímetro original, certo? Além disso, né, lembra, né, toda essa construção, né, eu sempre pego esses triângulos, né, digamos assim, o triângulo sólido, né, que eu pego desses caras, sempre está dentro do triângulo sólido do grandão, né? Então, o que acontece, né? Então se, né, Tn é o triângulo sólido, né, gerado por Tn, então isso forma, então, né? Então isso forma uma cadeia, né, de compactos encaixados, né, com diâmetro indo para zero. Portanto, né, a interseção desses triângulos, né, encaixados, né, vira um ponto só, né, o diâmetro vai para zero. Então esses triângulos, né, estão indo para o nível microscópico, né, centrado em Z0. Em Z0, agora sim, né, agora a holomorfia, né, começa a agir, né, porque em Z0 a função, né, ela se parece, né, com a sua derivada,
Módulo o módulo é uma função, um resto, né? E esse resto, sei lá, ele vai para zero quando o z se aproxima do z zero, né? Um resto da forma psi de z z menos z zero, certo? Só que, olha só que tanto... Bom, esse cara aqui é um... Isso aqui é uma constante, então tem primitiva. Esse cara aqui também, né, é uma aplicação linear, né, então tem primitiva também, né, é como se fosse um polinômio, né, tá? Então as integrais, né, sobre qualquer um desses triângulos dá zero, né? Ou seja, quando eu integro, né, ou seja, a integral sobre o triângulo TN da F, né, é igual à integral de um triângulo TN de πc z menos z0, certo? Portanto, a gente pode estimar, né, essa integral da seguinte maneira, né? Isso aqui vai ser o supremo da π no triângulo, né? Vezes, né? Então, agora a gente vai estimar, né, o módulo, né, dessa de z menos z0, mas isso aqui no máximo, né, é o diâmetro do triângulo vezes, né, o comprimento da curva, que é o perímetro do triângulo, certo? Né? E aí, né? E aí, então, o que a gente obtém? Então, a gente obtém, né, que, né, a integral no triângulo original era menor ou igual que 4 na n. A integral no triângulo pequenininho, né? E esse 4 na n, né, cancela, né, com o diâmetro de n e diâmetro de Pn, né? Então fica só o supremo, né, sobre o triângulo Tn da psi, né, vezes o diâmetro original e o perímetro original. Só que como esses triângulos, né, estão indo para z0, a psi, né, vai para zero. Então se eu faço isso, se eu faço n tender para infinito, isso vai para zero. E portanto a integral, né, é zero. Então isso prova o teorema, certo? Tá? E só um coroláriozinho, né? Eu poderia ter trocado o triângulo por um retângulo, né? Um retângulo, desde que, né, se eu pego o retângulo sólido, né, eu vou pedir que ele esteja em ômega, a integral no retângulo também vai ser zero, porque você pode dividir ele, né, em dois triângulos. Então, de novo, né, se a orientação do retângulo é assim, então, por um lado, né, esse triângulo, vamos chamar o triângulo de baixo, vai ser orientado dessa maneira, enquanto que o triângulo de cima vai ser orientado dessa maneira. E aí a integral vai cancelar, né, e portanto, como a integral em cada triângulo é zero, né, a integral agora no retângulo também é zero, tá? Então, começou a aparecer alguma coisa interessante, né? Tipo, que é uma consequência de uma função ter primitiva, só que agora apenas usando holomorfia. E aí depois a gente vai ver como é que usa isso.